Vamos recapitular. Nós aprendemos que a lei da oferta e da demanda ela rege o mercado financeiro, ou seja, quanto maior a demanda por uma ação, mais o seu preço tende a subir. E quanto menor a demanda por um ativo, uma ação, o seu preço tende a cair, né? Tende a diminuir. E como nós fazemos para visualizar isso? Nós visualizamos isso através de gráficos. E hoje nós iremos aprender sobre o gráfico de candlestick, o qual utilizaremos durante todo o nosso processo no mercado do swing trade. O que vocês estão vendo na tela é um gráfico de candlestick. O gráfico de candlestick é uma representação do movimento do preço de um ativo. Então, vamos entender um pouquinho aqui essa nossa interface. Aqui é um print da nossa plataforma da Profit Pro, a qual eu já comentei com vocês que hoje, na minha opinião, é a plataforma mais profissional que nós temos no mercado financeiro. Nessa imagem, nós temos aqui embaixo, no eixo X, a escala de tempo. Então, aqui, cada risquinho desse aqui é um dia, né? Então, aqui é o dia 15 de julho, 19, 21, 23. E aqui do lado é uma escala de preço. O que isso está querendo dizer para a gente? Ele vai nos mostrando qual foi o preço do ativo em cada data. Porque lembra, cada momento os ativos são negociados na bolsa e por meio da lei da oferta e da demanda, esse preço ele oscila, certo? Então, cada dia nós tendemos a ter preços de negociação diferente. Então, horas o ativo valorizou, teve preços maiores, hora ele desvalorizou, teve dias que ele ficou mais barato. Então, essa seria a nossa primeira análise. No eixo X eu tenho o tempo, então a data em que isso ocorreu, e no eixo Y eu tenho qual foi o patamar de preço que foi negociado aquele ativo. Bem, esse é o primeiro conceito. Agora nós vamos evoluir e vamos entender de fato o que é esse gráfico que está na nossa tela, que é o gráfico de candlestick. Por quê? Cada barrinha dessa aqui, ela tem um significado, mas fica tranquilo, não é difícil, é bem simples, você vai entender isso até ao final do nosso vídeo, vai entender certinho como fazemos para fazer a leitura de cada risquinho desse no gráfico, que é o nosso gráfico de candlestick. Primeiramente, você tem que entender que cada candle nos conta uma história, certo? Agora, vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um iPhone, eu decido vender esse meu iPhone por R$ 5.000 para minha irmã. Ela decide comprar o celular e compra o celular por R$ 5.000. Porém, eu quis enganar ela, porque eu tinha visto na embalagem que era um iPhone, que era um iPhone falso. E ela descobre isso e é obrigada a vender o celular dela por R$ 3.000 e acaba vendendo o celular para minha mãe. Então minha mãe vai lá e compra o celular. Só que ela descobre que tanto eu quanto a minha irmã estávamos enganados e que na verdade aquilo era um iPhone 13 Pro Max de 256 GB de memória. E esse iPhone está valendo aí R$ 10.000. Ou seja, minha mãe ganhou dinheiro com isso. E ela vende esse celular agora, porque minha mãe, para ela, isso não importa, ela quer o dinheiro para ela. Ela vai lá e vende para a irmã dela, para minha tia, esse mesmo iPhone por R$ 10.000. Só que a minha tia, desastrada, deixa o iPhone cair no chão com o netinho dela e acaba quebrando e acaba tendo que vender o iPhone dela para uma loja de peças usadas por R$ 4.000. Bem, por que eu estou falando de iPhone? Por que eu estou falando de família? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagina que toda essa situação aconteceu no intervalo durante um dia. E se eu pudesse, de maneira simples e visual, simplificar toda essa história? Eu não quero saber se eu vendi o iPhone para minha irmã, se era falso, se eu quebrei, se não. Eu não quero saber. Eu quero saber só o seguinte: quais patamares de preço esse iPhone ele percorreu durante o dia. Então, com o gráfico de candlestick, que é essa figurinha aqui, nós conseguimos ter essa informação. Nós conseguimos ter na parte mais achatada, que é o corpo, o preço de abertura e fechamento, que seria o que na nossa historinha? Foi o preço que começou a ser negociado o iPhone, quando eu vendi para minha irmã, e o último preço no final do dia, quando a minha tia vendeu o iPhone para a loja de peças. Então ele começou a ser negociado a R$ 5.000, quando eu vendi para minha irmã, e fechou em R$ 4.000 naquele dia, quando a minha tia vendeu o iPhone para uma loja de peças. Só que nesse meio do caminho, eu tive também um valor máximo e um valor mínimo, que é representado por esse pavio, por essa linha mais fina. Então, na região de cima eu tenho o valor máximo e no pavio inferior eu tenho o meu
valor mínimo, que foi exatamente R$ 10.000, que foi o momento que a minha mãe vendeu o iPhone 13 Pro Max para minha tia. E eu tenho o valor mínimo aqui de R$ 3.000, que quando minha irmã achou que era um iPhone falso. Então, o gráfico de candlestick ele serve justamente para isso, para que de uma maneira simples e visual eu consiga ter uma noção do que o preço fez naquele intervalo de tempo. Nesse caso aqui, nós levamos o tempo em consideração o tempo de um dia, mas eu poderia ter inclusive tempos distintos. Eu poderia ter um candlestick, por exemplo, do que aconteceu com o preço na semana, o quanto o iPhone foi negociado na abertura daquela semana, no final da semana, ao chegar na sexta-feira, e qual foi o valor máximo e o valor mínimo naquele período. Ficou muito confuso? Eu recomendo que você assista mais algumas vezes essa explicação para que consiga compreender exatamente o que é o gráfico de candlestick, mas basicamente é isso. Eu consigo, numa imagem, localizar o preço de abertura e fechamento, que é a parte mais achatadinha do candle, ou também consigo localizar o meu preço máximo e o preço mínimo de negociação daquele ativo naquele intervalo de tempo. Bem, mas o gráfico de candlestick ele não é tão perfeito assim. Ele é muito bom, porém, uma deficiência que nós temos nele é que nós não sabemos, ao olhar simplesmente para a figura, qual foi a ordem que as coisas aconteceram. Então, eu não consigo ter garantia se primeiro ele fez o valor máximo ou primeiro ele fez o valor mínimo, né? Porque ambas as movimentações, ele fazendo primeiro a mínima e depois a máxima, ou fazendo a máxima e depois a mínima, ele vai ter o mesmo formato. A única coisa que eu consigo diferenciar já em primeiro momento é o que ocorreu primeiro. Se eu tive onde foi a abertura e onde foi o fechamento. Por quê? Através da coloração, eu sei se meu candle ele é um candle de alta ou ele é um candle de baixa. Um candle de alta é um dia que o ativo valorizou. Seria um dia que o iPhone ele subiu de preço do início do dia ao final do dia. Então, como eu sei que ele valorizou, que o preço foi para cima, a base aqui do corpo é a minha abertura e a parte superior aqui do corpo é o meu fechamento. Já se eu tiver, que aqui eu representei inclusive por um candle verde, que é bem comum no mercado. Já do outro lado, eu tenho aqui um candle de baixa, que nesse caso eu representei com um candle vermelho. Então, nesse candle aqui, significa que ele caiu, que o preço caiu ao longo do dia. Logo, se ele desvalorizou, aqui em cima é minha abertura e aqui embaixo é meu fechamento. Essas cores aqui, o mercado comumente ele usa a cor verde para um candle de alta, um dia que teve valorização, e vermelho para um candle de desvalorização. Mas isso é algo que você mesmo pode configurar na sua plataforma. Eu utilizo o gráfico branco para um candle de alta e o gráfico preto para um candle de baixa, como nós iremos ver logo mais na nossa plataforma e vocês já viram nos vídeos anteriores. Então, sempre que você vê um candle branco na minha tela, você já sabe que nesse dia o preço valorizou, se isso foi um gráfico diário. Do contrário, se você localizar um candle preto na tela, isso quer dizer que ocorreu uma desvalorização do preço naquele dia. Vamos aqui a um exemplo prático. Por exemplo, aqui na imagem que nós estamos vendo, eu estou com o gráfico da empresa Petrobras aberto. Lembra que a gente aprendeu? PTR4 é o que? As ações preferenciais de Petrobras, as ações PN. Então, como nós aprendemos, no eixo X, no horizontal, é o nosso tempo. Aqui eu estou com um candle diário. O que significa, Maresana? Que cada risquinho desse aqui é um dia, né? Representa o que o preço fez durante um dia. Então já estamos evoluindo, já estamos conseguindo interpretar o que é um gráfico de candlestick. E aqui do lado mostra a variação nominal do preço daquele ativo. Então, o que nós já aprendemos inicialmente? O mais básico. Nesse dia aqui, deixa eu botar a setinha, no dia 11 do 1, as ações de Petrobras subiram ou caíram? Lembra que a gente aprendeu aqui? Que quando o candle for branco, significa que for um candle de alta, porque eu configurei dessa maneira a plataforma e logo mais eu devo ensinar vocês como fazer isso? Pois bem, então, logo, no dia
11 de 1 de 2022, a Petrobras valorizou o seu preço. E de fato, ó, aqui é abertura, lembra? Então ela abriu em, deixa eu botar aqui uma reguinha, ela abriu em 28,10 e teve o seu fechamento em 28,84. Eu tive uma valorização aqui de aproximadamente 2,58% em um dia. Se o candle branco é um candle de alta, então é um dia que valorizou. Do mesmo modo, quando eu vejo um candle preto, como esse aqui, no dia 28 de janeiro de 2022, significa que foi um dia de desvalorização. Ou seja, significa dizer que o preço ele caiu ao longo do dia e veio para baixo. Ele teve uma desvalorização. Botando aqui, eu consigo pegar algumas informações. Olha, ele abriu em 33,80 e fechou o fechamento em 32,54. Eu tive uma queda aqui de aproximadamente 3,73%. Beleza? Então, vocês já perceberam que nenhum candle é igual. Até pode ter, mas normalmente cada dia forma um candle diferente. Porque cada dia é um dia diferente no mercado financeiro, né? Dependendo como estiver os investidores, como estiverem seus sentimentos em relação ao mercado, se eles tiverem mais compradores e vendedores, esse preço aqui, esse candle aqui, ele vai ter informações distintas, né? De acordo com a lei de oferta e demanda para cada dia de negociação. Beleza? Então, nós já começamos a compreender aqui o que é isso aqui. Então, eu sei que, indo um pouquinho aqui mais para dentro, deixa eu trazer aqui, ó. Por exemplo, no dia 18/02/2022, eu sei que foi um dia de valorização, ou seja, o mercado ele fechou mais caro do que ele iniciou no dia. E dentro dessa história, eu tive também um valor de máxima e de mínima. Perceba que lembra que o pavio são as regiões de máxima e mínima. Então, o que isso aconteceu, né? O que aconteceu aqui no dia? O preço ele abriu nessa região, porque se é um candle branco, a base aqui é a abertura, conforme nós podemos ver aqui na imagem. Então, a base aqui do corpinho, que é mais achatado, é a abertura num candle de alta, e a parte superior aqui do corpinho do candle é o fechamento. Então, aqui eu consigo ver, olhando aqui na... Vou traçar uma linha para mostrar para vocês. Ó, trazendo uma linha aqui, ó, até a escala de preço, a mínima dele foi, a abertura dele foi em 32,57. Então, se eu colocar aqui, ó, a abertura 32,57. Candle branco ele valorizou, então ele subiu durante o dia, chegou a ter uma mínima, uma máxima, mas fechou aqui, ó, em R$ 33. Aqui eu posso só ter um errinho de aproximação, mas acho que é isso, né? Ele fechou em 33, fechamento 33 bola, bem em R$ 33. E além disso, eu tive uma máxima aqui, que foi em 33,09, e tive uma mínima aqui em 32,28. Pessoal, basicamente o que eu estou fazendo é, eu estou traçando uma linha em cada extremidade e olhando aqui, ó, para ver em qual preço o ativo atingiu naquela região. Isso aqui durante o dia ele vai se movimentando, porque logo mais vou falar sobre o horário de negociação, das 10 horas da manhã às 5 horas, 6 horas da tarde, o mercado ele está aberto. Então as pessoas estão constantemente comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. E essa movimentação faz o preço se movimentar. Então ele vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Logo mais vocês vão ter a plataforma com vocês. Vocês podem ver isso na prática, como funciona no dia a dia, ou acompanhe a gente aí na abertura de mercado de manhã, para que você consiga ver na prática como funciona isso com o mercado aberto, tá bom? Então, essa movimentação aqui ela acontece aí durante o horário de pregão. E a figurinha do candlestick ela vai nos trazer essa informação depois do mercado fechar. A gente vai usar sempre o mercado fechado para fazer nossos estudos. Qual foi o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Beleza? Então, por hora, o que eu quero que você grave? Eu quero que você grave o seguinte, que o gráfico que nós iremos utilizar no Swing Trade é o gráfico de candlestick. Ele é um gráfico temporal, ou seja, eu posso ter um gráfico diário, um gráfico semanal. Marizana, como assim um gráfico semanal? Deixa eu mostrar aqui para você aqui na tela. Ó. Deixa eu abrir aqui o nosso calendário. E vamos aqui. Ó. A semana ela iniciou
no dia 21, que foi aqui, ó, semana passada. Então, hoje nós estamos aqui no dia 1º de março. Então, dia 21, 22, 23, 24 e 25, aqui é uma semana. Então, de segunda a sexta. Então, para cada dia aqui, eu tenho um gráfico de candlestick. Agora, deixa eu trazer um negocinho para você bem curioso. E se eu pudesse somar todos esses 5 candles e, em vez de ter 5 gráficos diários, 1, 2, 3, 4, 5, eu convertesse todos eles em um gráfico semanal, para eu saber qual foi o candlestick semanal, o que o preço fez durante uma semana. Eu posso vir aqui na minha plataforma e mudar meu tempo gráfico para semanal. E olha só que curioso aqui, ó. Ele compilou todas as informações de um candlestick único. E esse aqui, se eu botar a mãozinha, ele vai falar que é o resumo da semana do dia 21. E olha que curioso, eu vou traçar uma linha aqui. Deixa eu botar aqui. Vou traçar uma linha aqui na máxima e vou traçar uma linha aqui na mínima. Opa, deixa eu só. Além disso, eu vou traçar uma linha aqui na abertura. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso com essa ferramenta aqui. Não vou conseguir, então deixa eu mudar para cá. Vou traçar uma linha aqui na região de abertura. Eu vou traçar uma linha aqui na região de fechamento. Só para identificar, a linha de abertura eu vou colocar na cor verde. E a linha de fechamento eu vou colocar da cor vermelha. Então, esse aqui é um candle semanal. Ele mostra o que o preço fez na semana. Por quê? Se eu voltar para um gráfico diário, olha que legal. Vocês concordam que a semana iniciou aqui, ó, no dia 21? Então, como a semana iniciou aqui no dia 21, deu só um errinho aqui por conta de aproximar certinho lá no gráfico semanal. Mas ó, a linha que eu tracei lá na abertura do semanal, ela coincidiu com a abertura da segunda-feira, porque a semana inicia na segunda-feira. E o fechamento coincidiu com o fechamento aqui do dia 25, na sexta-feira. Então o gráfico semanal ele pega qual foi o valor da abertura na segunda e qual foi o valor do fechamento na sexta-feira, porque é isso que eu quero saber, o quanto o preço abriu e fechou na semana. Então eu pego os 5 gráficos diários e transformo em um. E ele vai pegar também a minha mínima, que por coincidência foi no mesmo dia aqui, mas não que isso aqui é uma regra, tá? Ele vai ver nessa região aqui, nesse intervalo de tempo, qual foi o valor máximo e qual foi o valor mínimo. Por coincidência foi no mesmo dia 24, mas não é uma regra isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho a minha mínima que foi em 32,69 e o máximo que foi em 35,29. Então eu pego esses 5 candles e compilo eles num único candle semanal. E o mesmo eu poderia fazer num candle mensal. Vou botar aqui um mês. Transformar um mês inteiro. Dessa maneira eu sei o seguinte. Aqui no mês de janeiro eu consigo, aqui no mês de fevereiro eu consigo saber com esse candle qual foi o preço de abertura, fechamento máximo e mínimo daquele mês. Só que entender que dentro desse candle aqui eu tenho aí, ó, aproximadamente 18 candles. Então eu peguei 18 candles e compilei em um único candle mensal. E eu poderia ter um candle anual, poderia ter um candle de 60 minutos, um candle de 5 minutos. Eu consigo pedir para o gráfico traçar um intervalo de tempo que eu desejar. Mas no swing trade nós vamos utilizar mais o candle diário. Em alguns momentos até vamos utilizar o candle semanal para o método position, que eu vou comentar no final do nosso treinamento. E também temos o candle de 60 minutos, mas é mais uma abordagem mais intraday. Beleza? Então, agora sim, recapitulando, nós temos que deixar claro que o gráfico de candlestick ele é um gráfico temporal, que nós conseguimos aí presetar qual intervalo de tempo nós vamos querer ver as informações. No método swing, nós damos preferência para o gráfico diário, ou seja, eu quero ter uma representação do que o preço fez no dia. Nós aprendemos que a cor vai nos indicar se é um candle de alta ou um candle de baixa. Então, se é um candle que é um dia que o preço valorizou ou um dia que o preço desvalorizou, né, ao decorrer do dia. E as informações que nós conseguimos ter visualmente olhando para ele é preço de abertura, fechamento, máxima e mínima.
Isso aqui é muito importante porque essa leitura, através da leitura desses candles, através da movimentação desse preço ao longo do tempo, que nós vamos tomar nossas decisões de compra e venda dos ativos. Até o próximo vídeo.